Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao MBCVcast. Nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida do Rio Grande do Sul. Você é muito bem-vindo, você que está passando o feed, você que já está inscrito no nosso canal e que tem recebido as notificações. Que bom poder contar com a sua ajuda, com a sua participação, para que a gente possa levar esse conteúdo para frente e melhor ainda, se você puder dar um like, né? Porque isso ajuda bastante e aí o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai levando à frente os nossos conteúdos. E nós estamos, então, toda segunda-feira pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos esse bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato. Seja bem-vindo, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, nos seguem. Um lindo dia e bola para frente. Cada dia está reservado realmente aquilo que precisamos, desde que não nos omitamos de cumprir nossos deveres e fazer o que pudermos. Pastor, o Salmo de número 4 diz assim, ó: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. As pessoas têm essa tendência, a nossa humanidade, né, de ficar muito ansioso, né, muito ansioso por conta das questões, das mudanças daquele. As pessoas estão muito acomodadas no seu sistema de vida, então quando precisa ter algum tipo de modificação, né? Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: o tempo é um forasteiro, é como um forasteiro. Ele vem, mas vai embora logo. Vem e vai. Vem e vai, né? Então, não querendo minimizar as consequências dessas escolhas, né? Mas o fato é que tudo passa e vai passar esse tempo e Deus vai intervir sobre nós. E pensando sobre isso, pastor, agora falando na questão igreja, que é o que a gente vinha falando há algum tempo atrás, a gente vinha falando sobre o papel da igreja na comunidade, etc., né? E o quanto que durante toda a campanha, o mês passado, né, foi citado essa questão de que a igreja não tem partido, mas a igreja tem princípios, né? A igreja começou então a se posicionar, e eu creio que isso foi uma coisa boa que aconteceu na igreja brasileira, essa posição sobre algumas questões que são fundamentais para a vida e para a saúde emocional e espiritual das pessoas, né? Então, o senhor concorda que agora, depois de tudo que aconteceu, a gente já está aí uma semana depois, as coisas estão acontecendo, 2 semanas, né? A igreja, ela tem algum tipo, ela se modifica a partir dessa mudança de resultado, ou ela se fortalece, ou vamos colocar tudo numa frase só: a igreja vai precisar ser igreja, de verdade agora, né? Vai ter que voltar a ser igreja. Esta é a realidade. A igreja se misturou com o mundo. A igreja tomou partido político. A igreja não tem que tomar partido. Ela tem que ter posição pró-verdade, pró-princípios, pró-Deus, pró-liberdade e pró-família. Porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra. É a embaixada dos céus aqui na terra, e é através da igreja que nós construímos nossa fé, nosso relacionamento com Deus, e nós, através da igreja, nós perpetuamos as bênçãos de Deus, porque o ser humano foi abençoado quando foi criado, e foi determinado ao ser humano a crescer, a multiplicar, a dominar, a desenvolver culturas. E Deus nos abençoou e nos deu tudo como semente. Eu quero dizer para todos: quer ter uma boa gestão da vida? Veja se aquele projeto que você tem de vida, quais são os fundamentos. Tem verdade? Tem justiça? Tem
tem valores eternos, valores que levam a pessoa à eternidade, valores que constroem futuro, ou tem só ilusões, propostas presente, de consumo? Olha, eu tenho ensinado isso há bastante tempo, que para a gente discernir as pessoas entre pobreza e riqueza, veja a linha de pensamento. Segundo, veja a linha de escolhas. Por exemplo, se um pobre ganha 100 mil, vou jogar baixo, 100 mil numa loteria, um prêmio, e um rico ganha 100 mil, olha o que cada um faz, no que cada um direciona aquela benesse que recebeu. O pobre logo pensa em comer. O pobre logo pensa em consumo, em fazer festa. E o rico pensa em investir. Eu posso falar isso além do conhecimento que eu tenho experiência, porque dentro de laços familiares, alguém ganhou no primeiro prêmio da Loteria Federal, lá no início da década de 80, mas ele tinha mente pobre. Em menos de um ano, a sua situação social, econômica, estava pior do que antes de ter ganhado aquele prêmio. E aquele prêmio, na hora, na época, dava para comprar 5 casas, que hoje eu calculo que valeria, aquele tipo de casa, hoje está valendo uma média de 500 mil reais. E ele comeu. Em menos de um ano, comeu. Só pensou em desfrutar. Pois olha, o socialismo é isso. As pessoas acham que o socialismo é um ganho, que vão comer a riqueza do rico, que acreditaram que o governo vai distribuir a renda, tirar de quem tem renda para dar para quem não gera renda. Isso funciona enquanto o país é rico. E nós temos um exemplo. A Venezuela era uns 30 a 40 anos atrás, lembro-me, o país mais rico da América Latina. E hoje, a picanha que come lá é de cachorro, que até os cachorros estão fugindo porque sabem o destino deles. Meu pai. Então, o desenvolvimento de princípios e valores que a igreja precisa apresentar, na verdade, ensinar, né? Que o pastor da igreja precisa ensinar, é o que de fato vai sustentar no momento de luta, de guerra, de perseguição, de escassez, porque eu creio que o maior medo, até as crianças estão com medo, né? Porque comentam assim, de tanto que ouviram, né? O maior medo é a escassez, de que não poderão mais comer, que não vão mais poder mais vir à escola, que vai fechar a igreja, que vai fechar a escola e que tudo vai virar um caos. Enfim, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas o senhor vê a possibilidade disso acontecer muito brevemente? Se o povo não entender o tempo. E o tempo que nós temos hoje é lutar pelo bem. Nós não podemos abandonar a fé, não podemos nos decepcionar de Deus. Eu quero dizer uma coisa para todos aqui. Se as urnas tivessem definido, o sistema continuaria e seria apenas uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Nós temos que mudar o sistema. Temos que tirar o injusto do governo.
E parece que o povo escolheu esse lado negativo. Mas também não esqueçamos que estamos vivendo os últimos tempos. E Jesus mesmo falou que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, e que haveriam até de irmão entregar irmão na morte. Isso está previsto que vai acontecer. Mas como é que esse cenário ou esse tempo vai se construindo ou se ajustando para essas coisas acontecerem? Pelas escolhas. Na revelação que João teve quando esteve exilado na ilha de Patmos, lá no capítulo 22 de Apocalipse, ele traz uma revelação, traz uma mensagem de esperança, de princípios. Ele diz assim: continue, só que nós não temos que viver a vida deles, temos que escolher qual é que nós queremos. Eu vivo a que eu escolho. E aprendi a viver sem me deixar atingir pelos erros dos outros. E eu tenho o dever, se a minha vida é satisfatória, os resultados são positivos, eu tenho o dever, porque tenho em meu coração o amor de Deus e o meu compromisso com Deus e o meu humanismo são. Então eu não vivo para mim. E porque aprendi um princípio que a vida não dá, a vida devolve. Mas o que os irmãos esperam? O que os seres humanos esperam de um governo cujo programa, cujos participantes, um governo que já mostrou o que sabe fazer e que todos os que o serviam foram para a cadeia, inclusive ele, e agora voltar e o povo querer. É um sinal dos tempos. É um sinal que a vinda de Jesus está próxima. É um sinal que pode, num abrir e fechar de olhos, acontecer o arrebatamento da igreja. Eu tenho que viver de tal maneira que se Deus der ordem para que a trombeta seja tocada e Jesus vir nas nuvens, eu esteja preparado para subir, que eu não esteja envolvido, aliançado com coisas erradas. Por isso aqui em Apocalipse 22, versículo 11, o Senhor diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo mais imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E ele conclui dizendo: e eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu tenho que cuidar de mim e das minhas obras, mas eu também tenho que lutar pelo que eu quero, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus irmãos, para o meu próximo. Porque tudo que eu fizer pelo próximo, eu tenho da parte de Deus uma retribuição, uma recompensa, e após o arrebatamento eu serei galardoado pelas boas obras que tenha praticado, e após o arrebatamento da igreja também o ímpio será recompensado, será punido. Porque hoje, queridos, nós vemos que tem autoridades, tem pessoas em alto escalão de poder e de influência em governo que se esquece que tem um Deus de justiça que um dia irá julgar sem acepção de pessoas. Para os justos, ele dará a vida eterna. Para os injustos,
a condenação eterna. Isso é uma verdade, creia ou não, aceite ou não, isso vai acontecer, só que quando isso irá acontecer, não terá-se tempo de reconstruir nada, ou de voltar atrás, nem de se arrepender. As provas que teremos que passar são materiais de construção para a nossa vida eterna. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Quando a igreja, instituição, falando instituição, né, se posiciona sobre alguma coisa, não quer dizer que ela esteja demonizando outra coisa. Apenas nós estamos com nossa posição de que, eu até diria, nem de direita nem de esquerda, do alto. Da verdade. Do alto e da verdade que é Cristo na nossa vida. Então a igreja ela tem essa posição e ela precisa marcar a sua posição, seja pela vida, seja pela morte, né, apóstolo? E também, e uma das coisas que me chama a atenção e por isso eu coloco a nossa igreja, e eu coloco, não a nossa, porque eu falo de uma forma geral, né, a igreja, mas a nossa igreja tem trabalhado há muitos anos uma palavra profética, que é Isaías 3:10, que é a palavra mais assertiva ou mais coerente, vamos falar a palavra coerente, né? A palavra mais coerente diante da justiça de Deus que nós temos aí. Né, que é a palavra que nós declaramos ela não só na oração das autoridades, mas também foi, eu nem lembro quantos anos atrás, né, pastor? Ela foi a nossa palavra do ano e depois ela era tão correta e tão para a vida que nos levou a mantê-la durante todos os anos posteriores, né? Ali está a resposta, ali está a esperança, ali está um rumo, ali está algo que não deixa ninguém de fora. Esta palavra é um crivo que dá para nós passar em cada situação, cada pessoa. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão, desfrutarão, terão, bem irá, serão, porque é o fruto das mãos. As mãos fazem o que escolhas determinaram. Quem se determina a se preparar para a vida, o que as mãos fazem lhe dá melhor resultado para a vida. Outra coisa, como o sábio Salomão também falou no capítulo 12, verso 14, que diz, 14 e 12, que do fruto da tua boca o teu coração se abastece. E o que as suas mãos fizerem, ser-lhe-á a sua recompensa. Eu amo o meu próximo, abençoo o necessitado, ajudo e socorro o pobre, ensino a pessoa que precisa ser ajudada, só que eu não faço promessa de sustentar ninguém, de manter ninguém que não quer fazer a sua parte. Está se multiplicando uma cultura que quer viver à custa dos outros, que não acredita no trabalho, que não acredita no preparo, que não acredita em virtudes, que não acredita em verdade, que não acredita na semente, que não acredita na lei da semeadura. Então isso é um grupo muito grande de gente que tem a sua mente entenebrecida, contaminada, corrompida, cuja consciência está adormecida. E aí, então é fácil prometer para essas pessoas, elas acreditam que podem comer picanha de graça,
mas não acreditam que podem ser sustentados pelo trabalho das suas mãos. E aí? São escolhas. São níveis de pobreza e riqueza que está na maneira de pensar. Então, queridos, novos tempos. Tempos difíceis. Mas quero dizer que quanto mais difícil é o desafio, mais grande o desafio, maior será a vitória. Quanto mais estivermos dispostos a pagar o preço para nos ajustar, para nos santificar, para nós sermos solução, para nós cuidar e deixar boas coisas para os nossos descendentes, para nós preparar nossos sucessores, quanto mais e melhor fizermos, poderemos ajudar, construir uma sociedade melhor, um tempo melhor. Amém. Quase chegando no final, ainda posso dar a última palavra, mas é importante nós refletirmos sobre esse momento histórico que nós estamos vivendo dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade e também, com certeza, com reflexões dentro da nossa igreja, porque mesmo dentro da igreja, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, né? Uma dúvida que por que a igreja orou, chorou, jejuou e Deus não atendeu a oração? Por que Deus não quis fazer? Porque Deus é poderoso, onisciente, onipresente, né? Então essa é uma questão que muitas vezes passa até mesmo por dentro da cabeça de alguém que conhece a Jesus. Por isso a gente fala muito, e a gente tem falado durante todos esses meses, né, todos esses episódios que nós temos do MBCV Cast, a gente tem estabelecido princípios que levam a pessoa a uma vida melhor, a estrutura que vai deixar a pessoa mais firme, que independente se hajam tempestades ou guerras, enfim, a pessoa ela vai permanecer firme, sabendo que nós estamos num caminho que vai nos levar à salvação, que vai nos levar... Nós estamos trilhando um caminho onde nós queremos estar com Cristo e nós temos uma promessa disso. Né, pastor? Última palavra para os irmãos cristãos que estão com medo. Não temas, crê somente, não desista de confiar em Deus. Por mais difícil que seja a situação, quero os dizer, o cristão às vezes se vitimiza. Eu sofro porque tenho a minha fé, eu sofro porque tenho que defender os princípios. Quero dizer, vale mais sofrer pela prática do bem do que estar sofrendo por ter sido enganado. Porque o produto que o diabo e os malignos prometem, eles não entregam. E se entregam, dura pouco. Mas o que Deus promete, você vai durante a vida e eternidade adentro estará desfrutando. Deus abençoe. Não desista de suas convicções, fortaleça-os num bom relacionamento com Deus e com a igreja. Tchau, gente. Até a próxima. Dá um like.